Queridos amigos e irmãos, celebramos hoje, não de domingo, a festividade do batismo do Senhor, que devíamos ter celebrado no primeiro domingo depois da solenidade da Epifania. E assim, com esta festa, nós encerramos o tempo de Natal, com a manifestação do Senhor no Jordão. O batismo é a escolha fundamental de Jesus. Ele se coloca na fila com os pecadores, solidário com os homens no seu limite e no seu pecado. É o Filho que conosco e para nós se faz maldição e pecado para que participemos da bênção de sua vida. Não se envergonha de chamar a nós, pecadores, de irmãos. É o último da fila, é o irmão de todos, é o Filho amado do Pai, que vem para amar a todos nós, seus irmãos, e reconduzir-nos no amor do Pai. É exatamente neste seu rebaixamento que o Pai o reconhece como filho igual a ele. Segundo a narração do evangelista Mateus, Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para ser batizado por João. Com efeito, de toda a Palestina corriam para ouvir a pregação deste grande profeta, o anúncio do advento do reino de Deus e para receber o batismo, ou seja, para se submeter àquele sinal de penitência que chamava a conversão do pecado. Embora se chamasse batismo, ele não tinha o valor sacramental do rito que hoje celebramos. Com efeito, como bem sabemos, é com a sua morte e ressurreição que Jesus instituiu os sacramentos e fez nascer a Igreja. O batismo administrado por João era principalmente um ato penitencial, um gesto que convidava a humildade diante de Deus para um novo início. Mergulhando na água, o penitente reconhecia que tinha pecado, implorava de Deus a purificação das próprias culpas e era convidado a mudar os comportamentos errados. Por isso, quando João batiza Jesus, que em fila com os pecadores vem para ser batizado, João Batista fica admirado, reconhecendo nele o Messias, o Santo de Deus, aquele que é sem pecado. João manifesta diante de Jesus o seu desconcerto. Ele mesmo, aquele que batiza, teria desejado receber o batismo de Jesus. Mas Jesus exorta-o a não por resistência, aceitar o cumprimento de tal gesto para realizar o que é conveniente para cumprir toda a justiça. Com esta expressão, Jesus manifesta que veio ao mundo para fazer a vontade daquele que o enviou, para cumprir tudo aquilo que o Pai lhe pede. Foi para obedecer ao Pai que ele aceitou fazer-se homem. Este gesto revela, antes de tudo, quem é Jesus. É o Filho de Deus, verdadeiro Deus como Pai. É aquele que se humilhou para se fazer um de nós. Aquele que se fez homem e aceitou humilhar-se até a morte e morte de cruz. O batismo de Jesus, que hoje recordamos, insere-se nesta lógica da humildade. É o gesto daquele que quer tornar-se um de nós, que se põe em fila juntamente com os pecadores. Ele, que é sem pecado, deixa-se tratar como pecado, para carregar nos seus ombros o peso da culpa da humanidade inteira.
é o servo de Javé. De quem nos falou o profeta Isaías no capítulo 42, versículo 1. A sua humildade é definida pelo desejo de estabelecer uma comunhão plena com a humanidade, pelo desejo de realizar uma verdadeira solidariedade com o homem e com a sua condição. O gesto de Jesus antecipa a cruz, a aceitação da morte pelos pecados do homem. Este gesto de humilhação, com que Jesus quer identificar-se totalmente com o desígnio de amor do Pai, manifesta a plena sintonia de vontade e de intenções que existe entre as pessoas da Santíssima Trindade. Mediante este gesto de amor, o Espírito de Deus manifesta-se como pomba e desce sobre ele. E naquele momento, o amor que une Jesus ao Pai é testemunhado. A quantos assistem lá no batismo, por uma voz vinda do alto, que todos ouvem. O Pai manifesta abertamente aos homens a profunda comunhão que o une ao Filho. A voz que ressoa do alto testemunha que Jesus é totalmente obediente ao Pai e que esta obediência constitui a expressão do amor que os une entre si. Por isso o Pai põe a sua complacência em Jesus, porque reconhece no agir do Filho o desejo de cumprir em tudo a sua vontade. Eis o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. E esta palavra do Pai alude também antecipadamente à vitória da ressurreição. O batismo revela o intercâmbio de amor recíproco que existe em Deus entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fomos batizados, foi derramado sobre nós o amor de Deus, inundando-nos com os seus dons. Através deste lavacro da água, fomos inseridos na própria vida de Jesus, que morreu na cruz para nos libertar do pecado e, ressuscitando, venceu a morte. Por isso, imersos espiritualmente na sua morte e ressurreição, fomos libertados do pecado original e em nós teve início a vida da graça, que é a própria vida de Jesus ressuscitado. Ele, diz São Paulo, entregou-se por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, de nos purificar e de nos constituir como seu povo predileto, zeloso na prática do bem. Dando-nos a fé, o Senhor concedeu-nos o que existe de mais precioso na vida, ou seja, o motivo mais verdadeiro e mais belo pelo qual viver. É pela graça que cremos em Deus, que conhecemos o seu amor, com o qual Ele deseja salvar-nos e libertar-nos do mal. Através do sacramento do batismo, fomos consagrados e chamados a seguir Jesus, mediante o cumprimento da nossa vocação pessoal, em conformidade com aquele particular desígnio de amor que o Pai tem em mente para cada um de nós. Meta desta peregrinação terrena será a plena comunhão com Ele, na felicidade eterna. Recebendo o batismo, obtemos como dádiva um selo espiritual indelével, o caráter que assinalou para sempre a nossa pertença ao Senhor,
e que nos tornou membros vivos do seu corpo místico, que é a Igreja. Com o batismo, iniciamos um caminho de santidade e de conformação com Jesus. Uma realidade que foi inserida em nós como a semente de uma árvore maravilhosa que deve poder crescer. Por isso, compreendendo a grandeza deste dom, desde os primeiros séculos houve o cuidado de conferir o batismo às crianças recém-nascidas. A Igreja, quando nos recebeu entre os seus filhos, assumiu a tarefa, juntamente com os pais e os padrinhos, de nos acompanhar ao longo do nosso caminho de crescimento. A colaboração entre comunidade cristã e família é mais necessária do que nunca no atual contexto social, em que a instituição familiar é ameaçada de vários lados e se encontra a enfrentar não poucas dificuldades na sua missão de educar na fé. A falta de referências culturais estáveis e a rápida transformação à qual a sociedade é submetida continuamente tornam deveras árduo o compromisso educativo. Por isso, é necessário que as paróquias se empenhem cada vez mais na assistência às famílias, pequenas igrejas domésticas, na sua tarefa de transmissão da fé. Deus nosso Salvador, nós vos damos graças pela revelação que comunicastes no batismo de Jesus, porque de maneira sensível vos manifestastes como Pai de Jesus e nosso Pai, e nos revelastes o vosso Espírito. Manifestaste a vossa bondade e a vossa ternura para com a nossa humanidade. Nos fizeste renascer pela água do batismo e nos renovaste no Espírito Santo. Que o vosso Espírito nos ensine a rejeitar o pecado e as paixões deste mundo, a viver no mundo presente como vossos filhos e filhas e irmãos uns dos outros, e a sermos homens justos e religiosos. Vos pedimos pelas crianças, jovens e adultos que serão batizados e confirmados ao longo deste ano, e também por todos os seus catequistas. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.